A gente vai falar aqui o que aconteceu com os últimos que o Donald Trump começou uma negociação. China, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, e até mesmo a esquerdista Harvard University, a minha universidade, acabaram cedendo ao Donald Trump. Peço que você crave agora o dedo no like. Se você está assistindo pelo X, clica no botão do repost, manda aqui os seus comentários para a gente, manda os programas nos seus grupos, posta nas redes sociais, manda para os amigos e principalmente para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo. E nós, eu devo dizer, nós trabalhamos para sanções individuais ainda, não para agora, mas para agosto. E quando eu digo assim, não é o presidente Bolsonaro que está no comando, quem está no comando também não é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Quem está no comando é o presidente Trump. E dentro dessas posturas do Lula e do Alexandre, eu, por exemplo, deixa eu dizer uma coisa séria para vocês. Diante da postura do Lula, incentivado a tacar lenha na fogueira, e do Alexandre, com seu ego megalomaníaco de dobrar a aposta, se eu atuasse no mercado financeiro, eu estaria simplesmente apavorado com a possibilidade de sanções dos Estados Unidos ao sistema financeiro subsequentes a essas dobradas de aposta. E eu estou avisando, porque ninguém ouviu quando eu falei que ia dar merda, eu estou avisando e depois não venham querer botar na nossa conta. Depois não venham querer botar na nossa conta. Avisei o que ia acontecer até agora, ninguém acreditou. Estou avisando vocês do mercado financeiro. Esqueçam essas consultorias bostas que vocês contratam, os caras não têm a menor ideia de nada. Um zilhão de avisos e foi um monte de gente pego de surpresa. Não vai de nada. Prestem atenção, tenham medo. Tenham medo, o medo é necessário. Há possibilidade, sim, de sanções ao mercado financeiro brasileiro, como há em outros países. Basta olhar o que os Estados Unidos fizeram aos outros países. As sanções ao país e ao sistema financeiro são parte do arsenal, e o Trump não tem nenhum medo de usá-la. Se alguém acha que o Trump não vai fazer isso, acorda para a vida. A mesma sinalização tem vindo do senador americano Lindsey Graham. O Lindsey Graham diz à CBS que o Brasil pode sofrer uma sobretaxa de 500% nas suas exportações para os Estados Unidos. Nesse caso, em razão da cooperação do Brasil com a Rússia, tanto comercialmente quanto em setores estratégicos. E você acha que o Lula vai tirar o pé do acelerador? Veja, por exemplo, o que diz o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que afirmou que o Brasil está preparando uma resposta que vai além do âmbito tarifário, sendo então um conjunto de medidas contra os Estados Unidos. Eu até espero que não sejam tarifárias, porque eu já falei aqui que se o Brasil adotar a reciprocidade tarifária com os Estados Unidos, o Brasil vai ter que baixar as tarifas sobre os produtos americanos. Ora, faz as contas. Com a tarifa Moraes, a tarifa média dos americanos das exportações brasileiras, hoje é 3%. Com a tarifa Moraes, vão ser 53%, então. A tarifa média adotada pelo Brasil em relação às exportações americanas é de 60% a 100%. Então, o Lula teria que baixar a tarifa entre 7% a 47%. Mas, como eles dizem que não vai ser tarifária apenas a resposta, e eu volto a dizer, interessa ao governo Lula e ao PT inflamar a situação. Então, a gente está num estado de loucura. É uma situação que, obviamente, vai ficar muito ruim. Pelo menos até que os adultos, você, do dono do dinheiro, dono do capital, é hora dos adultos voltarem ao comando. Vocês fizeram bosta. Pensem quem são os grandes interessados nesse circo. E todo mundo sai beneficiado com a anistia. Eu acho que até o PT sai beneficiado com a anistia. Porque o PT é louco para que o Bolsonaro possa disputar a eleição ou que o Eduardo seja o candidato. Então, até eu acho, minha opinião, é que o PT quer anistia. Sabe quem não quer anistia? Que está botando fogo no parquinho? Quem não quer anistia é a Rede Globo. A Rede Globo que está agindo de forma irresponsável e ideológica. Eles são tão malucos que eles estão mentindo explicitamente no ar, mentindo na cara de pau. É por isso que eles querem censurar as redes sociais para eles poderem fazer isso aqui.
Vejam, por exemplo, o que a Globo News reportou. Trump diz que vai conversar com Lula em algum momento e que presidente Lula é um negociador muito duro, mas honesto. Essa foi a notícia. E eu tirei o... Acho que isso aqui veio da Ana Paula Henkel, que mandou num grupo que eu estava. Um beijo para Ana Paula. Mas essa é a notícia. Agora vejam o que o Trump falou de verdade. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Então, o Trump falou que o Bolsonaro é um negociador muito duro, mas honesto. E a Globo noticia que o Trump falou isso sobre o Lula. Então, enquanto vocês, políticos, elite econômica, elite acadêmica, quant, se pautarem pela Globo, vocês estão ferrados. Vocês têm que se pautar pela realidade do país. Vocês, grandes empresários que têm influência na mídia, deveriam, inclusive, estar fazendo pressão para que eles tratem o assunto com mais seriedade, de forma responsável. Que até agora é um festival dos horrores. Vejam, por exemplo, o que ontem disse o secretário de Estado, Marco Rubio, para aqueles que acham que estão brincando. Coloca para a gente a postagem do Marco Rubio, Bruno. O presidente Trump enviou uma carta impondo longamente devidas consequências na Suprema Corte do Alexandre de Moraes e no governo Lula por conta dos seus ataques ao Jair Bolsonaro, liberdade de expressão e comércio dos Estados Unidos. Então, número 1, Jair Bolsonaro. Número 2, liberdade de expressão. E número 3, comércio dos Estados Unidos, incluindo aqui as empresas Big Tech. Tais ataques são uma desgraça e estão muito abaixo das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras e nós estaremos acompanhando de perto. E as pessoas... E o que a imprensa noticia? Que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa... Isso é uma loucura. Pensem o seguinte, enquanto os grandes empresários estão se ferrando, o Trump está rindo que vai arrecadar uma graninha com a tarifa Moraes. Está nem um pouco preocupado, inclusive, com os empresários americanos que vão sofrer com isso. O Brasil é 1% do comércio dos Estados Unidos e não tem pressa nenhuma de resolver. Agora eu recomendo que vocês tenham pressa. Não adianta, eu volto a insistir. Não há nenhum caminho que passe pela anistia. Não é o presidente. Há uma visão de alguns que o presidente Bolsonaro está se colocando acima do Brasil. É o contrário. São os empresários desesperados que estão se colocando acima da liberdade do povo brasileiro. Ora, se me desculpe, a sua empresa, o direito dela ser bem-sucedida, que eu defendo, ele não se sobrepõe ao direito da liberdade dos brasileiros. Não se sobrepõe. Fazer parte da comunidade global liderada pelos Estados Unidos é um privilégio. Se o país não detém condições mínimas de liberdade, ele não deve fazer parte dessa comunidade internacional. E vejam, Trump não tem urgência, eu repito que não tem urgência em tirar essas sanções. Ele está mais preocupado com os peixes maiores. E o que acontece com quem negocia o Donald Trump? Veja, Donald Trump negociou com a União Europeia e com a OTAN. Saiu com um acordo anunciado com a OTAN. Donald Trump negociou com a Colômbia, impôs tarifas à Colômbia. Saiu com o que queria da Colômbia. Donald Trump negociou com o Panamá, saiu com o que queria com o Panamá. Donald Trump negociou com a Groenlândia, saiu com o que queria da Groenlândia. E por exemplo, os Estados Unidos acabaram de anunciar um acordo comercial com a China, em que a China vai fornecer terras raras, coisas que o Brasil tinha de sobra. São elementos químicos estratégicos para as tecnologias modernas.
E os Estados Unidos, em contrapartida, devem dar uma trégua na questão tarifária em cima deles. Ou seja, o Trump sempre acaba saindo com o que quer, não somente porque ele tem o maior arsenal econômico e militar do mundo à disposição, mas porque ele sabe negociar. Um outro exemplo disso, vou dar um outro exemplo apenas rápido. Uma das maiores universidades mais esquerdistas, mais poderosas do mundo. Harvard começou a estudar agora, depois de uma série de porradas do Trump, Harvard agora vai financiar um novo centro de estudos conservador na universidade, para escapar da pressão que o Trump tem imposto sobre eles, que está ameaçando remover todo o financiamento federal recebido por eles. Então, o Trump venceu uma batalha contra o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e contra a universidade mais prestigiada do mundo, mas não vai vencer uma batalha com um careca que está com delírio de grandeza contra um cachaceiro doido, pelo amor de Deus.